Olá, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente Paulo Silas e você provavelmente recebeu essa mensagem através de um de nossos membros ou simpatizantes com um convite. Nós queremos convidá-lo a ter um encontro com Deus e queremos fazê-lo através da leitura do Evangelho de Lucas. Eu vou fazer uma breve apresentação, uma breve introdução sobre o Evangelho de Lucas e provocar a sua vida para que você tenha esse encontro com Deus. Faça uma breve oração antes de começar a leitura. Nós vamos fazer a leitura durante segunda a sábado de um capítulo do Evangelho de Lucas e você pode então pedir a Deus que ilumine, oriente, mostre a presença dele através da leitura maravilhosa do Evangelho de Lucas. Vamos então a algumas pistas interessantes sobre o livro de Lucas. O Evangelho de Lucas, nós não sabemos a data correta que ele foi escrito, provavelmente entre 37 a 65 depois de Cristo, é o que a maioria dos estudiosos colocam, mas é difícil você ter uma precisão na datação, porque naquela época os livros não eram publicados como os nossos, né, que tem capa, as folhas e a editora, o ano, o registro, mas sim algumas características históricas que vão nos ajudar a entender as referências. Quando nós começamos a leitura do Evangelho de Lucas, nós podemos perceber que o Evangelho se chama Lucas por causa do seu autor ter esse nome Lucas. E ele começa então escrevendo o Evangelho de Lucas no capítulo 1, dizendo: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, então Lucas, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então é interessante que essa carta, este compêndio, essa escritura que foi feita, este rolo que foi escrito por Lucas, ele está endereçado a uma pessoa. Isso é um fato interessante que nós podemos ter como uma referência histórica. E há um sumo sacerdote de Israel, entre 37 e 41 depois de Cristo, que se chamava Teófilos ben Ananus, que era uma pessoa extremamente importante. Por isso que Lucas, inclusive, usa o termo excelentíssimo, porque era uma pessoa nobre, tinha uma posição social e uma função possivelmente religiosa importante no meio do povo, e ele então está recebendo este documento, esta carta escrita por Lucas para ele. Evidentemente que Deus, na sua revelação, no seu desejo que nós também conhecêssemos esta escritura e tivéssemos também a oportunidade de ter este compêndio, este livro tão maravilhoso que nós temos em nossas mãos. Os livros mais antigos, as referências mais antigas do Evangelho de Lucas, ele era um livro só com o livro de Atos. Então era Lucas, Atos juntos. E você, se futuramente ler o livro de Atos, você vai verificar que novamente Lucas está dedicando, está enviando informações para Teófilo. Então esse é um fato muito importante para nós, porque não é um livro que é criado a partir de uma narrativa romântica, de uma ilustração, de uma criação, de uma fantasia, mas é a argumentação para que alguém se convença sobre todas aquelas informações que estavam sendo divulgadas. E quem era Lucas? Então é importante nós também pensarmos um pouquinho sobre o autor. Se você quer uma referência muito legal sobre Lucas, há um outro livro da Bíblia que se chama Colossenses. Então, se nós abrirmos lá no capítulo 4, no verso 14,
de Colossenses, Colossenses 4,14, o texto diz assim: Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam carinhosamente. Colossenses foi escrito por Paulo, então Paulo está dizendo, no final dessa carta que ele escreveu à cidade de Colosso, na Grécia, então à igreja de Colossenses, ele está dizendo sobre a referência de Lucas. Lucas, então, ele diz que era um médico amado, uma pessoa muito preciosa para Paulo, foi companheiro de Paulo, então. Eu creio que nós podemos depois, em outro momento, falar um pouco de Paulo, mas Paulo também foi um homem erudito, muito estudioso, e ele declara um fato interessante sobre Lucas. Ele era médico, e ser médico na época de Jesus, né, naquela época, era um fato muito interessante. Primeiro, era uma pessoa erudita, uma pessoa que tinha grande conhecimento, porque medicina naquela época não é igual hoje, onde a pessoa estuda só os aspectos da anatomia humana, etc. Naquela época, um médico, ele estudava não só a medicina, mas também a literatura, a filosofia, a teologia. As cadeiras estavam todas elas misturadas naquela época. Só depois de muitos séculos que as cadeiras, né, as áreas de estudo foram separadas. E Lucas, então, também era um homem erudito, um homem de grande conhecimento, e é tão interessante que mesmo para aqueles que não são religiosos, quando estudam o texto que foi escrito em grego, né, Lucas e Atos, no livro de Atos é considerado que algumas parcelas do livro de Atos é uma das escritas mais bonitas no grego antigo. Então a própria literatura reconhece a forma da escrita de Lucas na sua qualidade, no seu conteúdo e no seu aspecto literário. Então esse é um fato interessante que nós temos de Lucas. Lucas, o médico amado, que então escreve para Teófilo. E isso é importante para o nosso entendimento no aspecto do Evangelho de Lucas e o seu conteúdo. O Evangelho de Lucas, então, é um trabalho minucioso de Lucas como este médico amado, mas também alguém que faz uma profunda pesquisa, como ele próprio diz no início desta carta, deste evangelho. Ele diz da sua pesquisa, então ele tem um pensamento científico, um pensamento lógico, porque ele crê que a fé não é algo que está destituído de uma realidade física, humana, histórica, temporal. Isso é importante para nós, porque muitas vezes a própria Bíblia, ou a palavra de Deus, é manipulada de um modo errado e nós podemos então entendê-la através da própria leitura dela, que nós temos uma referência histórica importante de uma compreensão para que a nossa vida então tenha continuidade, seja em qual momento histórico que nós estamos vivendo. Isso é muito importante e podemos perceber os detalhes, as minúcias que Lucas traz. Lucas fala, nos alerta então dessa religião errada que não nos promove a Deus e nos promove uma visão errada da própria história que nós vivemos, mas também Lucas traz detalhes muito importantes. O menino Jesus é reconhecido como bendito, na sua humanidade nós somos visitados, o seu povo pode buscar uma verdadeira humanidade em Jesus Cristo. Nós temos salvação, paz, reconciliação, perdão, e é muito interessante a maneira como Lucas coloca determinados detalhes de como as pessoas são curadas, né? Ele, como médico, deveria ter um grande interesse de ver os milagres de Jesus, como Jesus se anunciava e declarava a presença do seu reino, então, da sua autoridade como Salvador, como ele acolhia os samaritanos e os pecadores, os gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Então, Lucas tem a preocupação de mostrar que o evangelho que ele está escrevendo é um momento novo, ou seja, é o Novo Testamento, não mais o Antigo Testamento, mas agora uma nova aliança, uma nova realidade, uma nova perspectiva de Deus através de Jesus Cristo. Você vai ter então a oportunidade, na leitura dos primeiros capítulos de Lucas,
O prefácio que ele faz, os pais de João Batista, que se apresenta numa história muito interessante, a presença de João Batista, este parente de Jesus, mas que é um profeta que vem apresentar, vem preparar a vinda de Jesus, a anunciação, o canto de Maria, o nascimento de Jesus propriamente dito, a anunciação aos pastores, a adoração dos pastores. Então, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas despossuídas de qualquer outra capacidade, condição, pessoas também sofredoras daquela época, estão presentes no Evangelho porque Jesus Cristo verdadeiramente ama a todos e deseja que todos possam ter uma plena comunhão com Ele e ter a alegria da salvação. E nós continuamos então vários fatos que estão ligados à cultura judaica, como a circuncisão de Jesus. Ao 8º dia era apresentado a criança lá no templo, a questão de Jesus já se apresentar de um modo muito especial entre os doutores da lei. Há uma série de fatos que nós podemos perceber e a maneira histórica e real que é contado o Evangelho de Lucas. Não é dito de um modo triunfal, mas em alguns momentos até de dor e de tristeza, e a alegria de Jesus naqueles encontros que foram especiais. Há momentos da rejeição, por exemplo, em Nazaré, no capítulo 4. Nós temos o ataque do inimigo, do mal, como nós percebemos, do exorcismo dentro da sinagoga em Cafarnaum. Ou seja, no meio do ambiente religioso, também Deus está exercendo poder e graça. A pesca milagrosa no capítulo 5, né? Jesus curando o leproso também no capítulo 5, Jesus curando o paralítico em Cafarnaum, nome de uma cidade, né? No capítulo 5, a vocação de Mateus. Então Jesus começa a organizar um chamado àqueles que o querem seguir para ser a igreja de Jesus. E assim nós temos uma sequência de fatos e de desafios para a nossa vida, como é a questão no capítulo 5 do vinho novo e os odres velhos, né? Odres eram lugares onde guardava o vinho para ele fermentar. A questão do sábado, né? A questão da religiosidade acima de uma comunhão íntima com Deus. O homem com a mão atrofiada, o chamamento, né? A comissão dos 12. Então nós temos o sermão, né, que acontece na planície, como nós chamamos, o servo do centurião, o jovem de Naim. Você vai ter muitas experiências fantásticas, fabulosas, através da leitura de Lucas. Eu desejo então de todo o coração que você possa usufruir, possa ter deste meio de encontro com Deus através desta leitura. Que Deus te abençoe, um grande abraço.